As políticas governamentais intervencionistas têm sido adotadas em vários países, inclusive naqueles que detêm o rótulo de capitalistas. Mas o que é o intervencionismo e quais suas consequências diretas? Para Ludwig von Mises, a função do governo numa sociedade livre, num sistema que permite a economia de livre mercado, é a de proteger as pessoas contra ameaças e crimes, além de defender o país contra inimigos externos. Esta é a visão liberal de minarquismo, governo mínimo. Com essa função primordial, qualquer papel adicional se torna uma prática de intervenção na atividade privada. Como sabemos, numa sociedade socialista, o governo tem poderes onipotentes e se torna totalitário, podendo atuar sobre todos os setores e áreas da vida humana. No entanto, numa sociedade capitalista e livre, resta ao governo a missão de, nas palavras de Mises, proteger o funcionamento harmônico dessa economia contra a fraude ou a violência originadas dentro ou fora do país. Portanto, nenhum país se enquadra na visão ideal de liberdade de Mises, já que há diversas intervenções do governo na economia e em nossa vida particular. Assim, Mises revela que não temos uma economia de livre mercado genuína. O que temos nas modernas sociais-democracias é o que ele denominou de economia mista, já que muitas empresas têm o Estado como o próprio proprietário gestor. Em vários países, empresas petrolíferas, companhias de comunicação, de transporte e de estradas são de posse do governo e são por ele administradas. Ainda assim, Mises não acha que o simples fato de o governo possuir algumas empresas seja o suficiente para descaracterizar totalmente o sistema econômico de um país onde o mercado capitalista prevalece. Isso se deve ao fato de que, mesmo que o governo dirija empresas, elas continuam subordinadas à supremacia do mercado, dos consumidores. Assim, quando o governo administra, por exemplo, os Correios, ele tem que contratar empregados para trabalhar nessa empresa, além de matérias-primas e outros produtos necessários à operação dela. Além disso, ele vende esses serviços e mercadorias para o público. Claro que as empresas monopolistas do Estado são beneficiadas por ele e acabam gerando déficits, apesar da administração de tais empresas ser através de métodos do sistema capitalista. Já que o governo consegue financiar o déficit, por ter o poder de cobrar impostos e expandir a base monetária, acaba que o governo use de seu poder para manter em operação suas empresas deficitárias. O indivíduo empreendedor no mercado livre não pode bancar indefinidamente um estado de déficit como faz o governo. Portanto, se esse déficit não for eliminado e a empresa não obtiver lucros, o empresário vai à falência e a empresa deixa de participar do mercado. É por isso que, no capitalismo, o grande incentivo às empresas privadas que atuam em um setor com competição e liberdade de entrada é o de serem eficientes, lucrarem e satisfazerem as necessidades dos seus clientes. No entanto, para Mises, esse fenômeno da economia mista não deve ser confundido com o problema do intervencionismo. Afinal, o que é intervencionismo? O intervencionismo é a consequência da interferência dos governos nos fenômenos do mercado, ou seja, significa que o governo não se contenta em atuar nas atividades de preservação da ordem e da segurança pública. Algumas práticas intervencionistas são interferências nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juros e nos lucros. Você deve ter percebido que no Brasil não vivemos num sistema de economia livre e capitalista, mas num sistema intervencionista. O governo brasileiro controla a taxa de juros e interfere nos salários com políticas de encargos trabalhistas e salário mínimo, por exemplo. A consequência dessas políticas é que as atividades são conduzidas de maneira bem diferente do que seriam caso as empresas tivessem apenas que obedecer aos consumidores.
O resultado é que todas as políticas intervencionistas destroem a verdadeira supremacia do consumidor que existe num ambiente de livre mercado. Vamos ilustrar aqui uma política intervencionista bastante frequente: o tabelamento de preços. Após o governo inflacionar a moeda, como sempre fazem ao gastar mais do que arrecadam e expandir a base monetária, ocorre um aumento de preços. Como consequência, aumenta a insatisfação popular. Assim, o governo tem a brilhante ideia de interferir na economia ou baixar os preços por lei de forma artificial: o tabelamento de preços. Mises traz o exemplo do intervencionismo adotado na França, ainda no período da Revolução Francesa, quando ocorreu um processo de adulteração no dinheiro. Nessa época, havia um tipo de tecnologia para a produção de dinheiro relativamente eficiente. Assim, os franceses, ao contrário dos antigos imperadores romanos, não precisavam recorrer à adulteração da liga metálica empregada na cunhagem das moedas. O resultado, como sempre, foi a elevação dos preços. Cabe citar também que a pena para quem descumpria as políticas de preços era severa. Todos que estudaram o período conhecem o nome Joseph-Ignace Guillotin, o inventor da guilhotina. Porém, mesmo com a guilhotina, o fracasso das leis de preços máximos foi inevitável. Quando Maximilien de Robespierre foi condenado e conduzido numa carroça em direção à guilhotina, o povo gritava: "Lá vai o bandido mor!". Muitos ainda não compreendem o porquê do fadado fracasso das políticas de controle de preços. Mises faz uma precisa análise, trazendo exemplos simples através do caso da alta no preço do leite. Ao ouvir queixas dos cidadãos devido a um aumento no preço do leite, o governo estabelece um preço máximo para esse produto, fazendo o tabelamento a um preço inferior ao que seria adotado no livre mercado. No entanto, os resultados são indesejáveis. O novo preço do leite, um preço reduzido pelo governo, provoca um aumento da demanda do produtor. Assim, os cidadãos que não tinham condições de adquiri-lo a um preço mais alto, agora podem comprar o leite graças ao decreto do governo. No entanto, os produtores de leite que estão produzindo a custos mais elevados começam a sofrer prejuízos, já que o preço decretado é inferior aos custos necessários para produzir o leite. A grande regra da economia de mercado é que a empresa só sobrevive se tiver lucro. Nenhuma empresa, exceto a do governo, consegue operar em situação de prejuízo. Portanto, como o prejuízo é algo inviável de se tolerar por muito tempo, a venda do leite é restringida para o mercado. Os empresários podem usar suas vacas para outros fins que o tragam lucro, inclusive vendê-las ao matadouro. E em vez de fabricar leite, podem produzir e vender derivados do produto, como queijo e manteiga. Então, essa política intervencionista tem como principal consequência a diminuição da oferta do produto. Diminuição que é concomitante a um aumento da demanda. Como consequência, aqueles que pagariam um preço decretado pelo governo não encontram leite disponível no mercado, e isso cria uma grande ansiedade nas pessoas por chegarem primeiro nas lojas, originando longas filas. Mises frisa que todo bom economista sempre detectou esse problema criado pelo tabelamento de preços. No entanto, diz ele, isso sempre foi prognosticado pelos economistas, obviamente apenas pelos economistas sensatos, que aliás não são muito numerosos. Outra consequência é a frustração do próprio governo. Ele objetivava aumentar a satisfação dos consumidores de leite. No entanto, os contrariou. Antes do tabelamento, o produto era caro, no entanto, era possível comprá-lo. Agora, a quantidade de leite não é mais suficiente para atender às demandas, ocorrendo uma redução do consumo total. A medida seguinte que o governo adota é o racionamento, em que algumas pessoas serão privilegiadas a terem acesso ao leite, enquanto outras acabam ficando sem nada. De acordo com Mises, as pessoas que obterão o leite ou não serão determinadas de forma arbitrária. A insatisfação da população continua crescente nesse cenário de racionamento do leite. Assim, o governo decide consultar os produtores de leite. Por que não produzem a mesma quantidade que antes? Questiona o governo. A resposta é uma só:
é impossível, uma vez que os custos de produção são superiores ao preço máximo fixado pelo governo, argumentam os produtores. As autoridades resolvem estudar os custos dos vários fatores de produção, chegando à conclusão de que um deles é a ração. E é aí que o governo tem a genial ideia de adotar o mesmo controle de preços na ração, acreditando que com essa medida, os produtores de leite alimentarão seu gado a custos menores, produzirão maior quantidade do produto e venderão mais. O que será que acontece? Repete-se com a ração o mesmo fenômeno que ocorreu com o leite. A produção de ração animal diminui e os políticos intervencionistas se veem num novo dilema. O governo recebe dos produtores de ração uma explicação idêntica à que recebia antes dos produtores de leite. Como o governo não quer renunciar ao controle de preços e reconhecer que a intervenção foi um erro, ele resolve tabelar os preços dos insumos necessários à produção de ração. O controle se torna cada vez maior e mais complexo. Agora, o governo controla não apenas o preço do leite, mas também os ovos, a carne e outros artigos essenciais. O resultado é sempre o mesmo: escassez dos produtos, prateleiras vazias e insatisfação popular crescente. Mises detalha como políticas intervencionistas geram, de forma inevitável, um agigantamento do Estado com novas e contínuas intervenções, a transformação de uma economia de mercado para um modelo socialista, o caminho da servidão. A verdade fundamental a se compreender sobre o fenômeno do preço é que o preço de mercado, o preço verdadeiro, não é determinado pelo empresário ou pelo governo, mas pela relação entre oferta e demanda que o produto tem, aliado a outros fatores como o custo de produção e a expectativa de lucro. Todo o tabelamento de preço apenas terá como consequência a falta do produto no mercado. Antes da interferência, o leite ou o que quer que seja poderia estar caro. No entanto, após a interferência, eles desaparecem das prateleiras. Como o governo nunca gosta de admitir que cometeu um erro, ele segue em frente querendo controlar tudo até que sua intervenção funcione. E como o Mises revela, o governo chegará num ponto em que todos os preços, taxas de juros, salários e tudo mais serão determinados por ele, culminando num sistema econômico socialista. Outro cenário em que a intervenção é muito bem vista pelos governos é em guerras. Mises testemunhou em primeira mão como a inflação na Alemanha, na Áustria e na Inglaterra ao longo da Primeira Guerra Mundial influenciou drasticamente os rumos da guerra e a vida dos cidadãos. Os preços nos produtos subiram e seus respectivos governos logo resolveram controlar os preços. No início, o controle ocorreu apenas com alguns produtos básicos. Porém, rapidamente, os governos intensificaram o processo intervencionista. A guerra foi se prolongando, seu custo aumentando e a inflação disparou. Após 3 anos de guerra, os alemães elaboraram o Plano Hindenburg, que objetivava o controle governamental sobre todo o sistema econômico do país. Salários, preços das mercadorias, tudo. A burocracia do Estado alemão se colocou em operação para garantir a adoção das novas medidas. No entanto, antes de concluí-lo, veio a derrocada do Império. Mises revela: o Império Alemão desintegrou-se, o aparelho burocrático esfacelou-se, a Revolução produziu seus efeitos terríveis. Tudo chegou ao fim. A Inglaterra não ficou imune a isso. Tudo ocorreu de maneira semelhante à Alemanha. No entanto, em 1917, com a entrada dos Estados Unidos no conflito, que abasteceram os ingleses com praticamente tudo, a tragédia e o caminho da servidão socialista foram impedidos. Porém, tanto a Alemanha quanto a Inglaterra voltaram a adotar o controle de preços na Segunda Guerra Mundial. No caso da Alemanha nazista, mesmo antes da guerra, já havia o controle de preços e salários. Mises afirma que na Alemanha de Hitler não existia empresa privada ou iniciativa privada. Era um sistema socialista parecido com o soviético. A diferença era apenas em termos de terminologia e rótulos, já que os proprietários das empresas privadas na terra do pintor austríaco de bigode eram gerentes do Estado e serviam às ordens do Estado alemão. Mises revela como esse sistema socialista na Alemanha chegou ao colapso
e como a Grã-Bretanha resolveu adotar a mesma receita. Os exércitos estrangeiros chegaram à Alemanha. Procuraram conservar esse sistema econômico de direção governamental. Mas para isso teria sido necessária a brutalidade de Adolf Hitler. Sem ela, o sistema não funcionou. Enquanto isso acontecia na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha fazia exatamente a mesma coisa. A partir do controle do preço de algumas mercadorias, o governo britânico começou, passo a passo, a controlar cada vez mais a economia, até que, por ocasião do término da guerra, tinham chegado a algo muito próximo do puro socialismo. Assim, ele revela que não foi o Partido Trabalhista que conduziu a Grã-Bretanha ao socialismo em 1945, mas durante a Segunda Guerra Mundial, sob o governo do primeiro-ministro Sir Winston Churchill. O que o governo trabalhista fez foi apenas manter o sistema já elaborado pelo governo conservador de Churchill. Por isso, na visão de Mises, as diversas estatizações efetuadas na Grã-Bretanha não tiveram muita relevância, como no caso do Banco da Inglaterra, já que essas instituições já eram controladas pelo governo. O mesmo foi feito com a estatização da indústria do aço e das estradas de ferro. E foi assim que o socialismo de guerra, como era chamado, tivera êxito em estatizar quase todo o sistema. Para os que acreditam numa terceira via de sistema econômico, entre o socialismo e o capitalismo, Mises declara, sem nos deixar com dúvidas, sempre que interfere no mercado, o governo é progressivamente impelido ao socialismo. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre historiador libertário e Mizu Yong. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Torne-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!